O câncer vem assumindo uma relevância crescente no sistema de saúde brasileiro. Segundo o INCA, a estimativa para o triênio 2026-2028 é de aproximadamente 781 mil novos casos por ano no país. Cerca de 518 mil quando excluídos os tumores de pele não melanoma. Os números são alarmantes. Mas hoje, aqui no Alheios, eu quero falar sobre o que os números não mostram. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Alheios, um espaço de escuta, empatia e consciência. Meu nome é Andressa Marques, sou jornalista especializada em saúde, sou mulher, sou mãe, sou filha e sou profundamente inquieta com os caminhos que o comportamento humano tem tomado. Mas eu também sou entusiasmada com a possibilidade de evoluirmos por meio de uma coisa chamada conhecimento. Eu acredito que a ignorância é uma ponte perigosa. Ela nos leva ao julgamento, ao desrespeito, à violência, e o conhecimento nos dá margem para mudar de rota. Neste segundo episódio, seguimos falando de dor, mas agora da dor que atinge a identidade. O que acontece com a mulher quando o tratamento oncológico altera o seu corpo, sua sexualidade, sua autoestima, sua rotina, todos os seus papéis? Porque talvez o tratamento não atinja apenas o corpo. Talvez ele atinja muitas narrativas. O Alheios tem o patrocínio do Instituto Maia, especializado em saúde da mulher. A clínica reúne consultas especializadas, acompanhamento obstétrico, tratamentos para dor pélvica, endometriose, hemiomas, além de um dos seus grandes diferenciais, a esteroscopia diagnóstica. Ela possibilita a identificação precoce de condições que impactam diretamente a fertilidade, o ciclo menstrual e o bem-estar da mulher. As unidades estão localizadas em Pinheiros, Barra Funda e ABC. Bom, para falar sobre identidade, dor e reconstrução, eu convidei duas pessoas que caminham diariamente ao lado de mulheres em momentos delicados da sua vida. Recebo hoje Luan Cerejo, psicólogo, especialista em psicologia hospitalar e psico-oncologia. Também está conosco a doutora Manuela Lago. Ela é médica ginecologista, especialista em sexualidade feminina. São dois olhares complementares e profundamente humanos, além de especializados. Porque falar de identidade feminina em tratamento oncológico exige ciência, mas também exige muita escuta. E é isso que vamos fazer aqui hoje. Luan, obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui conosco. Sua participação é extremamente relevante para a gente falar desse assunto tão importante, impactante e, de certo modo, desconfortável. Vamos lá, eu quero saber primeiro, emocionalmente, o que acontece com a mulher quando ela recebe um diagnóstico de câncer. Primeiramente, olá a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, Andressa, ainda mais numa data e um momento tão importante como esse, né? Receber um diagnóstico de câncer, escutamos alguns relatos do quão traz uma ruptura psicológica com a mulher que recebe essa informação. Então, existe um antes do diagnóstico do câncer e o depois desse diagnóstico, onde o sujeito passa a rever toda a sua posição de vida, o seu papel na relação familiar, enquanto esposa, mãe, cuidadora, a posição profissional. Então, no momento que a mulher recebe esse diagnóstico, é como se o mundo parasse por alguns segundos. Então, fica marcado essa data como um registro simbólico sobre o impacto de ter recebido essa sentença. Eu vou colocar como sentença porque o câncer, há muitos anos atrás, isso hoje tem modificado, como uma sentença de morte. Então, tem muitos tabus acerca do diagnóstico de câncer, seja pela falta de conhecimento, de informação. E depois desse primeiro impacto, começa a surgir alguns medos, algumas angústias, alguns receios e fantasias sobre
o próprio tratamento. Então, será que vai doer? Será que eu vou sofrer? É algo que vai me causar uma incapacitação, né? Uma incapacidade. Muitas mulheres começam a rever o seu papel, né? A sua posição subjetiva diante do olhar do outro e do mundo. Em que momento eu passo a me posicionar como mulher, como mãe, como esposa? Eu imagino também que no momento do diagnóstico, ela vive ali a bolha do câncer. Agora eu tenho um câncer, eu vou morrer, eu não vou morrer, como que será o tratamento? Por um período, eu acho que até é razoável a mulher refletir sobre a doença, até porque ela vai pesquisar, vai questionar o seu médico, vai estar junto com a rede de apoio também para saber lidar. Quando acontece de fato essa ruptura de identidade, né? Então, por exemplo, agora eu tenho câncer, agora eu sou uma paciente oncológica. O que vai ser de mim daqui para frente, né? A nossa imagem, enquanto sujeito, ela é construída a partir do olhar do outro, né? Das Perfeito. atribuições. Isso desde o nascimento, né? O Lacan, eu sou psicanalista também, acaba apontando de que a nossa imagem corporal ela é atravessada pelo olhar do outro. Então, a mãe que vai dando nome, o seu olho lembra com o da sua avó, o nariz parece com o seu pai, e essa imagem passa a ser construída. Então, no momento do diagnóstico e até do tratamento oncológico, a gente identifica essa ruptura psicológica no sentido de como que eu vou passar a me ver agora, em que papel que eu estou desempenhando, seja enquanto paciente oncológica, o meu papel enquanto mãe, o meu papel enquanto esposa, é muito do olhar do que as pacientes acabam trazendo para a gente. E assim, você trabalha também, né, além da sua abordagem clínica, você também trabalha dentro de um hospital que é a referência em oncologia em São Paulo. E você lida diariamente com essas mulheres, né? Então, quais são as principais dores que as suas pacientes relatam no seu dia a dia? As principais dores voltado à perda da identidade, acho que mais do que a dor física. Eu lembro de um caso que eu atendi que a paciente repetia muitas vezes sobre dor. E aí ela gritava, dor, dor, dor. E eu perguntei, tá doendo aonde? E aí ela falou, dor na alma. Nossa. Então, acho que me fale a partir disso, dessa dor na alma que você está sentindo. Então, pensar na dor para além do físico, mas também psicológica, dessa antecipação do luto. A gente pensa não só do luto concreto, né, mas de uma vida idealizada. Então, somos pessoas jovens, a maioria de nós, temos planos, algumas pessoas estão iniciando aí a carreira acadêmica na faculdade, ou busca ali um trabalho. A gente vê que o diagnóstico oncológico tem sido cada vez mais precoce. Exato. Nos pacientes. Então, a partir do momento que você recebe esse diagnóstico, que tem esse impacto, como se reaver a sua trajetória a partir daí. Porque a nossa profissão também nos constitui na nossa identidade. Então, quando eu me apresento, eu me chamo Luan, tenho X anos, que eu não quero falar agora, sou psicólogo, então é a forma como eu me apresento. E quando você descobre uma doença oncológica, então você passa a ser o câncer, né? Eu sou a fulana, eu tenho câncer de mama. E isso acontece muito, né? E aí, voltando nisso, você falou um ponto que é super importante, que a nossa identidade, ela é muito moldada pelos olhos dos outros, pelos olhos alheios, aproveitando o nosso nome do podcast. E muitos tratamentos oncológicos, eles alteram significativamente a imagem
da mulher, né? Seja a queda de cabelos, no caso de um câncer de mama, às vezes a retirada da mama completa. Enfim, é uma série de circunstâncias que, para muitas pessoas que não têm essa vivência com pessoas com câncer, que trabalham na área da saúde, que é o nosso caso, pode falar, mas o que importa agora é você se curar, é a sua vida. Vaidade não é tão importante, a sua forma física agora não é importante. O que é importante agora é você sobreviver, é você se curar. E isso, de certa forma, é uma violência contra a paciente em tratamento oncológico. Fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre, na sua experiência, na sua vivência clínica mesmo, o que acontece no seu dia a dia, como que essas pacientes relatam essa situação para vocês e de que maneira a rede de apoio, né? Eu tenho quase certeza que muita gente não faz isso para afetar negativamente a mulher. Ela faz para tentar animar, para reerguê-la, para mostrar para ela o que, entre aspas, realmente importa. Então, dá também algumas dicas de como essa rede de apoio ela pode sustentar uma relação, né, com o paciente oncológico. Eu costumo falar que, geralmente, o familiar adoece junto com o paciente. Quando vou fazer algum atendimento, eu sempre pergunto de forma ampliada. E eu falo que o familiar, de fato, adoece junto com o paciente oncológico, né? Que está vivenciando ali, está acompanhando o dia a dia, estando como cuidador no momento de internação. E muitas vezes esse familiar se vê angustiado, vulnerável e até desamparado. E pela dificuldade de lidar com seu próprio sofrimento, ele acaba direcionando de uma forma positiva, porque você precisa ser forte, você precisa se mostrar ativa, não pode deixar a peteca cair. Muitas vezes escutamos essas narrativas. E muitas vezes está tudo bem deixar a peteca cair, às vezes. E é necessário para que o paciente faça a travessia do adoecimento de forma simbólica. E eu até sinalizo isso, é saudável e importante chorar. Até para que esse paciente possa, de certa forma, integrar o que está acontecendo de forma ambivalente, porque acaba sendo ambivalente, né? O desejo de viver, o desejo de morrer, será que eu vou morrer? Para que ele possa chegar no momento de elaboração simbólica sobre esse adoecimento, para só a partir daí ter um recurso de enfrentamento, né? E aí utilizo até o termo do senso comum que as pessoas falam, desse enfrentar a doença. E lidar no dia a dia. Mas nem sempre ser forte significa não chorar. Não chorar ou se mostrar de uma forma mais ativa. Porque, às vezes, o paciente tá forte, mas ele tá ali. Ele vai chorando, ele vai mais introvertido. E puxando para um recorte cultural, no Brasil, no mundo, enfim, a mulher, ela já tem esse estigma, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser lutadora, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que ser incrível. E aí, quando você adoece, você está no suprassumo da sua vulnerabilidade, da sua fragilidade, que qualquer ser humano fica, né? Eu costumo dizer que faz mais de 10 anos que eu trabalho na área da saúde e trabalho muito intra-hospitalar também. O momento que o ser humano ele é mais humano, ele é mais vulnerável, é no momento de um adoecimento, que pode ser agudo, ou seja, acontece agora, você fica 2 dias internados e está tudo certo, faz uma cirurgia, ou pode ser esses tratamentos mais crônicos, né, como o tratamento oncológico. Então, é uma pressão para a gente ser forte o tempo todo. E a gente já vem estruturalmente, a mulher especialmente falando, de que você tem que ser forte. Então, também é uma ruptura dessa identidade que foi construída, certo? Até porque, culturalmente falando, né, socialmente, a construção histórica, a mulher ela é
atribuída a esse papel de cuidado, né, de cuidadora. Então, quando ela se vê neste lugar de ser cuidada, onde tem pessoas ali para com ela, e eu falo pessoas, os profissionais de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico que está exercendo ali um cuidado na linha direta, e aí pensando até na equipe multiprofissional, ela se vê eu falo violência, mas é uma violência psíquica no sentido de ser tocada naquilo que é mais íntimo, mais singular, que diz da feminilidade da mulher. Então, tocar o corpo da mulher para o banho. Ah, mas espera aí, eu que tenho filho, eu que tive 7 filhos, que cuidei de todo mundo, que cuidei dos meus irmãos, que sempre exerci o lugar de cuidado, esse olhar sensível, e agora eu perco essa autonomia para que alguém exerça isso sobre mim. Então, é algo muito confuso, e aí eu utilizo até um termo psicológico aqui, da ruptura, causa essa ruptura psíquica. E às vezes isso causa mais sofrimento do que o próprio, entre aspas, enfrentamento da doença, certo? Completamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vem com um discurso que você precisa ser forte, porque isso também diz da dificuldade do familiar de lidar com a sua própria vulnerabilidade. Então entra aquele cerco do silêncio, onde todo mundo está sofrendo, mas ninguém quer falar sobre o sofrimento, e o familiar chora no banheiro, o paciente chora pelos cantos de forma escondida e se apresenta de forma forte, né, dentre aspas. Às vezes o paciente quer dar força para a família, né? É muito comum isso também. Completamente, até porque foi atribuído à mulher, né, esse lugar de guerreira, de fortaleza da família, ou muitas mulheres são provedoras do lar e estão exercendo esse lugar de cuidado para com os pais, e como se haver a partir disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso para não reproduzir uma outra violência. Então, o que seria ideal? A gente pensar no acolhimento, numa validação do sofrimento, que abra espaço para que paciente, né, até o próprio familiar, fale sobre o que está sentindo e que possa, de fato, sofrer, colocar para fora. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Simonetti, que no livro dele de Psicologia Hospitalar... Se eu te contar que eu conheço ele pessoalmente... que chique! Ele é muito maravilhoso. Sim, incrível. É um dos precursores aí que me deu um pontapé inicial para seguir na Psicologia Hospitalar. Uma fala dele é que a angústia se dissolve nas palavras. Então, é importante você poder falar sobre aquilo que te angustia, para que algum dia isso possa te fortalecer de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala das suas angústias, no primeiro momento, você está se mostrando fragilizada. Eu acho que é por isso que muitas mulheres em tratamento oncológico demoram um pouquinho, né, para procurar um acompanhamento psicológico, por exemplo. Sim. Lá no hospital a gente sabe que é uma estrutura que vocês já oferecem, né? É ofertado. Temos uma forma de busca ativa, então muitas vezes o psicólogo ele é um enxerido, porque ele vai ao paciente sem muitas vezes ser solicitado. E dali o paciente pode vir de encontro com essa escuta e se servir disso, no sentido de ter uma articulação psicológica, né, fazer a travessia simbólica sobre esse adoecimento, ou não, que está enfrentando ali de uma forma mais positiva. O outro ponto que você comentou, que eu achei extremamente interessante, sobre o corpo mutilado, né? O corpo, muitas vezes, ele é simbólico, pensando em toda essa construção cultural e social. Então, quando isso é marcado, muitas vezes no discurso das mulheres que fazem esterectomia total, a retirada, né, do útero, trompa, e aí vem o questionamento que elas fazem para elas mesmas. Às vezes é uma mutilação interna, não é visível ao outro, né? Sim. E aí vem a fala, eu deixei de ser mulher porque eu não tenho mais os órgãos femininos, ou até mesmo uma mastectomia, que é algo completamente mutiladora, mas que hoje é possível uma reconstrução
próprio SUS também. Então, do quanto essa parte marca o corpo feminino, e pensando até em quimioterapia, nem todas as quimioterapias fazem cair o cabelo, mas algumas a gente entende que sim. E como se vê a partir disso, né? Que são marcas simbólicas da mulher, né? Que a gente visualiza e que, principalmente no Brasil, a gente tem esse olhar, né? O corpo feminino, né? E quando não tem, pensando na queda de cabelo. Saiu um pouquinho de um padrão, né? Embora eu acho uma mulher careca lindíssima, eu tenho uma amiga que tem 29 anos, que enfrentou um câncer raro e super atleta, o corpo dela estava no auge, ela descobriu o câncer, e é importante falar isso, ela descobriu o câncer por ela ter um autocuidado muito, muito forte na vida dela, e ela descobriu um nódulo perto da clavícula. Então, ela já correu para o hospital, diagnosticou precocemente, passou por todo o tratamento. E um dos vídeos que ela fez, e depois eu pesquisar mais para esse episódio aqui, é a frase: o câncer não me define. Depois que passou uma certa fase ali de um luto, de estou com uma doença muito grave, muito complexa, muito perigosa, eu posso morrer de fato, ela disse abertamente: o câncer não me define, eu posso ser mais. E ela fez um tratamento muito agudo, caiu muito cabelo e ela ficou mal mesmo. E aí, você falou muitas coisas que eu quero falar sobre a travessia do adoecimento, sobre a mulher no papel de cuidadora. E aí a gente vai entrar também num assunto de abandono. Mas quando ela se coloca numa rede social e fala: nossa, o câncer não me define, ela já passou por um processo, o né? Câncer... O câncer pode até atravessar o corpo de uma mulher, né? Mas ele não define quem ela é. Essa frase faz todo sentido a paciente oncológica dizer e verbalizar. Eu já tive muitas vivências de câncer como rede de apoio. O que eu faço? Você pode me dizer tranquilamente se eu estou fazendo certo ou errado? Eu não sei muito como lidar. Eu acho que ninguém sabe direito como lidar. A gente nunca está preparado para uma situação complexa, triste de certa forma, assim. Tudo bem que a ciência está aí, a medicina está aí, com tratamentos incríveis, tendo grandes curas, uma sobrevida gigantesca em muitos casos. Mas o que eu faço geralmente é: olha, estou aqui para você. O que você precisar, eu estou aqui para você. Importante. É só o que eu consigo fazer. Eu estou nessa área há muito tempo e eu não acredito que eu não saiba lidar ainda. A única coisa que eu me proponho a fazer, o lugar que eu me coloco, eu estou aqui para você, me conta como eu posso seguir com você nessa jornada, e eu estou aqui. E aí eu gostaria que você entrasse mesmo nessa temática de como que a rede de apoio, como os amigos, como os companheiros, os filhos maiores... Como que a gente lida com isso? Qual que seria uma postura não idealizada, mas será que a gente pode mostrar que a gente está triste, a gente está sofrendo? Será que a gente pode mostrar que a gente está em esperança? Existiria aí um tipo de comportamento que possa ser benéfico para a paciente? A gente vê que muitas coisas giram em torno da doença. Então, a pessoa deixa de ser um indivíduo e vira a doença ou a pessoa doente. Então é importante marcar como uma rede de apoio, né, se mostrar ali presente e muitas vezes a gente reduz a um e só. Né? É só o que eu posso fazer? Não, pelo contrário, isso já é muita coisa. Né? Estar ali aberto, disponível, com uma escuta ativa, que é diferente, né, de você só escutar. Então, estar com uma escuta ativa, uma atenção flutuante, isso faz a atenção flutuante da parte do analista, né? Mas eu vejo que é extremamente fundamental, mas também tem momentos de fragilidade que é importante também. E às vezes até sinalizar: olha, eu estou sentindo muito que você está passando por isso, e
algumas pessoas choram também, e tá tudo bem. Mas o importante marcar aqui é do quanto se faz necessário se mostrar a rede de apoio, mas não se reduzir apenas ao diagnóstico, porque a pessoa tem a sua totalidade, né? Então, ela é a mãe, é a profissional, é a atleta que está ali. E claro que nem sempre ela vai conseguir correr uma maratona, mas consegue ir lá fazer os seus 5, 10 quilômetros, isso já é o suficiente ali. É difícil, nossa. É muito difícil e também, inicialmente, quando comecei lá atrás, me colocava neste lugar de impotência, né? O que é que eu posso oferecer? Impotência, você falou a palavra que eu acho que eu sinto, a maioria das pessoas deve sentir também. E porque mexe muito com a nossa fragilidade. Socialmente, aprendemos de que poder exercer um papel ativo que vai causar uma mudança significativa no sentido de tirar esse copo de um lugar e colocar no outro, que visivelmente você está vendo, né? Mas a questão mais interna, mais singular, né, mais íntima sobre o sujeito. Não sabemos o que o outro está pensando, sentindo, mas é fundamental se mostrar presente. E presente não, eu tô aqui, qualquer coisa me liga, né? E vai dormir, por exemplo. Nada disso. Mas no sentido de estar ali. Acho que isso basta. Tentar viver uma vida comum, uma vida cotidiana, o mais possível dentro da normalidade possível, de acordo com essa jornada. Eu brinco, eu falo que a nossa vida é feita de temporadas, igual séries. Sim. Então a gente está vivendo agora uma nova temporada e isso também passa. Isso passa. Existe vida para além do diagnóstico, né? Perfeito. Apesar do câncer, eu sempre falo num grupo de acolhimento, quando os pacientes estão começando o tratamento oncológico, ninguém gostaria de estar no hospital fazendo exames, ou muitas vezes você tem que se desprender de um dia de trabalho, da sua rotina, dos seus afazeres, para ter que se deslocar até o hospital, que muitas vezes os hospitais oncológicos, eles são centralizados, né? A gente tem uma questão geográfica aí, né, que acaba mobilizando muitos pacientes e familiares, mas estamos aqui e o que a gente pode se fazer a partir disso, como se servir disso, né? Até porque tem um hospital de referência de alta complexidade, que tem todos os recursos disponíveis ali para o paciente. Então, não é possível viver dentro de uma normalidade como gostaria, mas é uma nova temporada, é um novo momento, né? Um olhar pós-diagnóstico. E mesmo pensando em após-diagnóstico, quando um paciente faz uma cirurgia e teve lá a remissão do câncer, quando a gente pode falar de remissão, tem a questão do impacto e o medo de recidiva. Então, tem um pós-diagnóstico, né? Pós esse momento agudo, quando a gente for parar para pensar da doença crônica, né? Que precisa ficar acompanhando, a cada consulta, a cada exame, o paciente traz essa angústia, esse medo da recidiva. E parece que existe um protocolo, né, que fala que tem 5 anos aí de acompanhamento. Não que passou 5 anos, nunca mais. Não, nós estamos suscetíveis a ter doenças ao longo de todas as temporadas da nossa vida, né? Mas deve ser realmente algo complexo. E eu acho que, assim como há uma ruptura, há também um renascimento, né? Nasce uma nova pessoa a partir do momento que se tem um diagnóstico, que se tem um tratamento. E é bacana a gente, claro, cada um no seu tempo, né? Cada um com a tua história, tentar ser leve, ser gentil consigo, né? Chorar no dia que tiver que chorar, sorrir, ser feliz, aproveitar a vida como se não houvesse amanhã, porque no fim das contas a gente nunca sabe mesmo, né? Então, há um renascimento também, né? Completamente. A gente fala que, para além do câncer,
a gente está suscetível a qualquer momento da vida, né? Moramos aí numa grande cidade, como o estado de São Paulo, eu posso sair daqui, atravessar a rua e ser atropelado. Sim. Então, não necessariamente é o câncer que vai me matar ou que vai trazer um impacto. Acho que o luto ele não é só concreto, né? Da perda objetivo em si, mas o luto daquilo que era idealizado, do mundo planejado, do mundo idealizado, do que se era planejado. E quando há essa ruptura do diagnóstico, a gente fala do luto pela pessoa que se foi. Então, é o curso da graduação que eu precisei trancar, é o trabalho que eu precisei me afastar, ou pedir demissão para olhar para outras perspectivas. Então, tem um luto psicológico quando a gente pensa nessa ruptura, né? Como se haver a partir daí. Nossa, você vai falando e muita coisa vai passando na minha cabeça, até de histórias pessoais. Aí, uma coisa importante, nossa, conversa para horas e horas. Você estava comentando que até mesmo você se colocou num papel de impotência quando você começou a sua carreira na psicologia clínica, trabalhando em hospital, que não necessariamente começou com paciente oncológico, mas eram em pacientes muito fragilizados, em UTI. E quando foi que você virou a sua chavinha? De repente, essa chavinha, né, para quem está ouvindo, pode ajudar muito também. Eu agradeço muito a minha analista, principalmente, que ficou me ouvindo por tempos e tempos, repetidas vezes. E quando virou essa chavinha, foi a partir do momento que eu comecei a ver de que tem que ter alguém ali. E essa pessoa precisa ser uma pessoa bem fundamentada, que trabalhe também as suas questões, as suas angústias, porque não é sobre mim, é sobre quem está ali sofrendo, né? No caso, o paciente que precisa de auxílio, de suporte. Então, para que eu possa estar lá para com o outro, eu também preciso olhar para mim, para as minhas vulnerabilidades, para as minhas impotências, ver que algumas questões, alguns assuntos vai, de certa forma, me atravessar e me tocar, porque isso é inerente do ser humano, porque somos pessoas humanas e sentimos por isso também, mas a gente trabalhar essas questões, as nossas vulnerabilidades também. Perfeito. Tem uma pesquisa americana que fala, né, da possibilidade de abandono na relação conjugal, né? E falamos aqui, né, da mulher como papel central no cuidado, e quando ela fica doente, ela passa a exigir também um cuidado, né? Não que ela vai deixar de cuidar 100% de tudo, mas é um momento ali dela pensar mais em si, pensar na sua condição, há dias e dias, né? E a gente percebe, não tem um estudo brasileiro consolidado sobre isso, mas ouço relatos, vejo na realidade hospitalar, e você como psicólogo, que também trabalha numa unidade hospitalar, o número de casamentos que se desfazem durante o tratamento é gigante, é muito alto. Então, a gente também tem essa questão da mulher, além de estar enfrentando tudo isso, todas essas instâncias que você comentou, ruptura de identidade, uma vida que cessa, né, para um momento que vai começar uma nova fase, tem que deixar outras de lado. Isso é real. Muitas mulheres são abandonadas. E a que você atribui essa realidade? A gente vê, na maior parte dos pacientes oncológicos, que a principal figura e responsável ali pelos cuidados acaba sendo a figura feminina, né? Sempre atribuído. E a mulher, culturalmente falando, sempre foi ensinada, de certa forma, seja pelas historinhas infantis que a gente vê da Cinderela exercendo o papel de cuidado, das irmãs, que a madrasta, né, pedia para ela
limpar a casa, Branca de Neve, exercendo ali o papel de cuidado. A mulher tem essa fantasia de ser a principal responsável pelos cuidados. Vemos muitas figuras femininas quando mulheres internam, então as filhas acabam exercendo esse papel de cuidado, de acompanhante durante o período de internação, uma amiga, uma vizinha, é sempre a figura feminina. A gente vê que muitos homens têm tanto a dificuldade de nomear esse sofrimento, esse sentimento, e de não saber o que fazer a partir disso, e acabam, como a gente viu, não sei nem se eu posso citar, da questão da Preta Gil. Pode citar. A gente teve um caso, né, ano passado, que repercutiu bastante, que foi a morte da Preta Gil, mas antes disso, ao longo do tratamento oncológico, o cônjuge acabou, né, traindo, tendo uma relação ali extraconjugal, no momento que ela estava passando de extrema vulnerabilidade, de necessidade de cuidado, que não houve esse olhar, e isso repercute muito, não só no mundo dos famosos, mas também para a realidade da mulher, onde o homem acaba indo para outras relações ou rompendo de uma certa forma, e aí existe um luto para além do diagnóstico, né? Mas pensando no luto do término do relacionamento, que também é um tipo de luto. E é muito comum, né? Infelizmente. É muito comum, infelizmente, e é um luto, e também a perda da própria identidade da mulher, né? Então, eu sou menos feminina, começa a se reaver a partir desses papéis. Muitas mulheres ainda são empáticas e falam, realmente, ele tem que viver a vida dele. Eu agora estou aqui nesse tratamento, estou inválida, como se é possível alguém ser inválido no mundo, não existe isso. E a empática não consegue enxergar que ela que está sendo, na verdade, sofrendo um tipo de violência, né? Ela está sendo abandonada, ele não está dando conta. O Alheios, ele não faz guerra de sexos. Não estou apontando quem está certo ou quem está errado. Mas é um recorte social real. Isso existe. E a gente precisa entender por quê. Um dos objetivos do podcast é justamente a gente conversar sobre todas essas nuances, sobre todas essas fragilidades, e que o homem que está aí, ouvindo a gente, assistindo, reflita, entenda. Né? Às vezes da necessidade do suporte, né? Da importância de estar ali, que faz a diferença para o tratamento deslanchar ali também. E entenda que você precisa de apoio também. Você precisa de apoio psicológico também para conseguir sustentar isso, porque às vezes abandonar parece o caminho mais fácil. Mas muitos homens também estão em sofrimento, abandonam porque não sustentam, não conseguem, não sabem lidar, não conseguem estar no dia a dia. Né, não consegue enxergar a mulher que era antes, né? A mulher dele é uma outra mulher, é uma outra pessoa. E aí eu entendo que, do ponto de vista do Alheios, é a falta realmente de uma cultura do cuidado, né? Os homens, estruturalmente, não foram ensinados a cuidar, foram ensinados a ir para o mercado de trabalho. Mas a gente já pode evoluir, né? A gente já pode procurar apoio, a gente pode melhorar, a gente pode mudar a nossa história. E o Alheios te convida a isso. Você entender que existe essa fragilidade, mas que é uma fase, é uma temporada. Se você procurar a ajuda certa, o apoio emocional certo, você consegue fazer esse enfrentamento ao lado da sua família, não só da mulher, mas da família, né? Como eu comentei, a doença ela comete não só o paciente, mas o âmbito familiar como um todo, né? Então, é a mãe ou o pai que tem a responsabilidade, a função de deixar o filho na escola todos os dias de manhã, e aí, de repente, essa mãe adoece e o pai também está acompanhando ali na internação. Então, a criança se pergunta, quem que vai me deixar na escola? Né? Começa a repensar na sua rotina. Então, pensando numa parceria de relação,
e também da própria construção da identidade do homem, que ele acaba perdendo esse referencial, já que eu não tenho essa figura de cuidado, de cuidadora, e muitas mulheres estão neste lugar, eu falo psiquicamente, né, um enredo ali que é criado, mas eu posso chamar aqui de um sintoma, sintoma diferente da medicina, um sintoma psíquico mesmo, da ordem psíquica, desse núcleo familiar de que a mulher exerce o cuidado sobre o homem. Quando não tem a mulher, o que fazer a partir disso? Ele também perdeu o seu lugar, né? Ele perde família. completamente este lugar, então ele vai, seja buscar algum tipo de droga ou ir para algum bar, né? Entra a questão do alcoolismo e até chegar o momento ali da separação. A gente percebe muitas vezes no hospital muitos conflitos da família, né? E que vai para além da internação, algo já prévio e que no momento do tratamento isso cria uma lupa, né? Amplia e fica mais escancarado esse conflito. Então, algo que já era difícil se torna pior. E a gente vê uma certa dificuldade dos parceiros de colocarem essa escuta, esse cuidado, de estar ali para com a mulher também. Assim como a mulher já esteve presente fisicamente, sexualmente, para com ele também. Bom, e você falou em sexualidade, Luan, e é um tema super importante porque mais do que nunca tem se falado sobre a liberdade, do prazer do corpo feminino, a sexualidade, mas a gente nunca ouve falar, a gente nunca expressa, né, como que é a sexualidade de uma mulher que está em tratamento oncológico, e também isso vale para outras patologias. É que o tema desse episódio hoje é sobre o câncer, né, um tratamento oncológico. Então, eu vou conversar com a doutora Manuela Lago, né, para ela nos contar um pouquinho qual é o impacto que o tratamento oncológico tem na sexualidade da mulher. A gente vai colocar o fone para poder ouvi-la melhor. Então, a gente falou sobre um tema muito importante, que é... Você falou em sexualidade e falamos em abandono conjugal, que infelizmente é muito comum. A gente não tem uma pesquisa consolidada sobre o tema, mas na nossa vivência em hospital, em clínica, a gente vê que isso é muito real. E diante de tantas instâncias, né, tantas rupturas que a mulher tem durante a sua jornada de tratamento, uma delas tem a ver com esse abandono e com a sua sexualidade. Infelizmente, isso é muito pouco falado nas mídias. As mulheres doentes, elas não deixam de ser mulheres, elas não deixam de ter prazer. Talvez haja aí, né, um amortecimento desse lado, mas elas não deixam de ter. E como que fica? Como que é o impacto disso, doutora Manu, na vida da mulher? São tantos sofrimentos que ela passa e ainda tem mais essa questão da identidade feminina, que é muito atrelada à sexualidade. Obrigada. Primeiro, eu queria te agradecer, Andressa, pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema que eu acho formidável, na verdade, né? O podcast Alheios levantar essa bandeira e ter um espaço para a gente falar sobre algo tão importante, tão esquecido da saúde feminina como a sexualidade, realmente é admirável, tá? Então, muito obrigada por estar aqui hoje presenciando e participando deste projeto de vocês, né? Eu costumo falar que o impacto do tratamento oncológico na sexualidade, ele é multifatorial. Então, ele vai se basear em 3 coisas: em alterações do corpo, em alterações emocionais e em relações. E quando a gente fala da relação do corpo, é muito nas alterações físicas que esse tratamento vai ocasionar à mulher. Então, quando o paciente passa por um procedimento cirúrgico ou por uma quimioterapia, pode ter a sua menopausa induzida. Então, esses procedimentos vão ocasionar a paciente sintomas climatéricos.
E alguns desses sintomas são alterações vaginais. Então, ela pode começar a ter uma atrofia, uma redução da elasticidade da parede da vagina, um estreitamento também, além de uma sensibilidade maior, principalmente quando ela passa por alguns procedimentos como a radioterapia. Essas mudanças corporais, elas também podem ser mais visíveis esteticamente. Então, a gente fala de cicatrizes, esse paciente que foram submetidas à mastectomia, a perda do cabelo, alterações de peso, principalmente em pacientes que fazem quimioterapia, tratamentos prolongados, e tem algumas complicações, acabam perdendo muito peso, e isso vai influenciar na autoimagem dessa mulher, em como ela se vê. E isso impacta a sexualidade dela. Além disso, também temos os impactos emocionais, e aí entra muito a parte psicológica. Então, existe a ansiedade dessa mulher, o medo de dor, o medo de não dar conta de tudo, do diagnóstico, e até mesmo a tristeza e o luto desse corpo que ela tinha e que agora ela passa a ter um novo corpo. Isso vai impactar a autoestima e no sentimento da identidade dela. E, além disso, a gente está falando do diagnóstico, que não é um diagnóstico fácil de se ouvir. Então, ela passa por um estresse pós-traumático do diagnóstico, de ter que entender ele, passar pelas fases do luto, passar isso para a sua família, e, além de tudo, ela ainda tem que passar por procedimentos extremamente agressivos, às vezes, como cirurgias extensas, internações prolongadas de UTI, e aí tem também a parte de idas sucessivas a tratamento de quimioterapia. Então, a parte emocional também vai impactar, e além disso, como vocês conversaram muito, a parte relacional. E aí a gente vai falar muito sobre a dificuldade de comunicação com a parceria. Então, muitas vezes, é evitado essa conversa sobre a sexualidade, ou até mesmo por algumas tentativas mal sucedidas de ter a relação e não conseguir. Isso acaba gerando uma dificuldade de tentar uma outra vez, por exemplo, e também, claro, nas mudanças da dinâmica do cuidado. Então, a gente falou muito sobre essa mulher, principalmente em relacionamentos heterossexuais, onde a mulher é detentora de muitas funções dentro de casa, de cuidar de todo mundo, do filho, da faxina, da comida, das compras, e de repente ela se vê numa posição de ter que ser cuidada, deixar ser cuidada e ter uma parceria que tope ser o cuidador. E quando a gente tem essa inversão, muitas vezes o erótico ele vai ficar em segundo plano. E essa mulher vai se colocar numa situação muito mais reclusa, e aí vai perder muito mais a sua identidade sexual. Nossa, é muita camada mesmo, né? E aí eu percebo também, que também existe um tabu na própria área médica de conversar sobre a sexualidade da mulher durante o tratamento, né? Como que ela pode... Claro, cada coisa no seu quadradinho, no seu momento, né? Ninguém tá forçando, obrigando a nada, você precisa fazer acontecer. Mas como que essa paciente, né? Como que essa mulher, ela de fato, ela pode começar a pensar que eu estou em tratamento, agora essa doença, ela tá fazendo parte da minha vida neste momento. E nos dias bons, né, eu posso ter momentos de celebração, eu posso ter momentos de erotismo, eu posso querer, né? Como que ela pode lidar com isso? Ou como ela pode manejar a própria vida para entrar, de repente, numa certa normalidade conjugal, enfim. Falar de sexualidade já é um tabu, né? Então, ainda mais feminina. Então, parece que isso está na gaveta lá de baixo, escondida no quartinho dos fundos de todas as conversas, né? Acho que pouco tempo que a gente fala mais sobre sexualidade de uma forma aberta e que a gente traz a esse tema como uma coisa importante a ser falada, como saúde sexual. E tem muita mulher que ainda assim é julgada, né? Ah, sim, com certeza. Na verdade, falar sobre sexualidade é um tabu. Falar sobre sexualidade feminina muitas vezes não existe, porque a mulher não pode ter sexualidade, ela está ali para servir a sexualidade do outro, né? E a gente vê isso todos os dias acontecendo. Mas falar sobre a saúde sexual em pacientes no tratamento oncológico ainda é mais difícil.
porque você tem vários tabus, assim, de várias esferas. Eu acho que um dos primeiros tabus que a gente tem, um dos primeiros entraves que a gente tem de dificuldade é a falta de tempo em consultas médicas. Muitas vezes as consultas são cada vez mais reduzidas. Então, você acaba priorizando alguns temas. Você prefere falar sobre temas de sobrevivência em detrimento da qualidade de vida. Então, eu vou falar com essa mulher de como vai ser a cirurgia, da quimioterapia NEO, da agendar as sessões subsequentes, ou pedir os exames pré-operatórios. Eu não vou falar sobre a sexualidade, não dá tempo. E muitas vezes a gente esquece de falar mesmo sobre a sexualidade, a gente nem pergunta como tá isso, a gente só esquece que a sexualidade existe e que aquela mulher existe para além daquele diagnóstico. Outra questão que é muito pautada é o desconforto ou a pouca formação dos profissionais em saúde sexual oncológica. Isso limita, porque se eu não sei tratar, se eu não sei resolver, por que eu vou perguntar? Tá certo. Então, existe um receio muito grande, tanto do profissional como do paciente, de não ter solução. Eu não tenho como resolver o problema da sexualidade, eu não vou tocar no assunto. A paciente fala assim, quem sou eu para falar de sexualidade se eu estou aqui fazendo um tratamento de quimioterapia? Ela não se permite, seria isso? Ela também não, exatamente, tanto o profissional não pergunta, como ela não se permite. E aí, especialmente quando a gente fala de tumores, que são tumores hormônios sensíveis. O que não necessariamente é verdade, porque a gente sempre tem algo para oferecer. Uma educação sexual, uso de lubrificantes, a prescrição de hidratantes vaginais, uso de dilatadores, quando a gente faz algumas cirurgias, né, do trato genital ali, que a gente tem que fazer uma bracterapia ou tirar uma porção vaginal. Então, também tem a fisioterapia pélvica. Então, tem muita coisa para se trabalhar, mesmo em pacientes que não podem usar hormônios, mas isso não é conversado. Nossa, muita informação. E assim, a gente sabe, né, que para a mulher sentir desejo sexual, às vezes ela precisa estar num estado de espírito, digamos assim, muito elevado, né? Porque a gente está, como é o papel de cuidadora, a gente está pensando, preciso levar o filho para a escola, preciso fazer isso amanhã, não sei o quê, não sei o quê. É difícil o erotismo entrar na rotina de uma mulher, né? Não solteira, especialmente, né? Numa mulher em tratamento oncológico, então, ela foi tanto ouvida, e a gente conversou aqui, Luan, sobre isso, você tem que celebrar que você está tratando a doença, você tem que focar nisso, é isso que importa, é sobreviver. Quiçá você vai pensar em sexo nesse momento, né? Só que a gente sabe que o mundo ele é muito múltiplo, tem muita gente, e eu conheço mulheres que tinham desejo sexual e ficavam muito bem, se permitiu viver a sexualidade dela, mesmo com as alterações corporais que ela teve, e era uma mulher hétero, e consequentemente ela teve um parceiro aí que a amava demais, que estava muito disposto, que estava lá segurando a mão dela. E a gente sabe, a gente que é hétero, vou falar, né? Eu que sou hétero, ter um cara parceiro, né? Que não pergunta se eu preciso de ajuda, simplesmente vai lá, entende e faz o que a gente precisa, sem a gente dar orientação. Isso por si só já eleva o nosso erotismo, né? Eu tô certa nesse sentido. Sim. Então, é um recado para essas mulheres que vivem isso, para elas se permitirem, né? Viver a sexualidade delas, que isso não é ruim, não é feio, não é tabu. Né? É bonito, vai fazer bem para sua saúde, né? Que recado principal você deixa para essas mulheres que sentem isso? E se sentem culpadas, às vezes? Eu acho que essas mulheres... porque é como se a gente tivesse deixado a sexualidade na caixinha e agora eu vou tratar só o câncer. Eu estou deixando a minha sexualidade na caixinha porque agora eu vou cuidar só do meu filho. A gente tem essa situação de que parece que a gente não pode viver a sexualidade plenamente. Como se a gente tivesse que, se não tiver tudo certo, eu não posso ter prazer. Se não tiver tudo certo, eu não posso me permitir viver a sexualidade. Isso é uma verdade. Porque a vida, não necessariamente, e sai um pouquinho do contexto do câncer ginecológico, a vida nunca vai estar 100% certa. A gente vai mudar de emprego, a gente vai mudar de cidade, a gente vai entrar no novo curso, a gente vai começar um novo tratamento, até mesmo às vezes não ginecológico. Então a gente vai passar por problemas psíquicos, vamos ter quadros de depressão, quadros de ansiedade,
E a gente não pode só deixar a sexualidade esquecida. A gente tem que falar sobre a sexualidade. A gente tem que viver a sexualidade, porque a sexualidade não é necessariamente o sexo penetrativo. A sexualidade é o indivíduo como um todo. Então, faz parte da saúde da pessoa a gente falar sobre a sexualidade dela. E não só guardar na gaveta. E muitas pacientes sentem isso, mas eu não posso me permitir. Imagina que absurdo, eu estou em tratamento oncológico. E, na verdade, a sua sexualidade vai fazer você vivenciar esse tratamento de uma forma muito diferente. Olhar para o seu tratamento de uma forma muito diferente. Mas se a paciente ela não tem alguém do lado dela, tanto como suporte familiar, como parceria, ou até mesmo como profissional que está ali do lado dela, falando sobre isso, dando espaço para ela falar sobre isso, dificilmente ela vai vir com uma primeira queixa. Eu sempre brinco que a paciente, independente do tratamento que ela está fazendo na consulta, ela chega comigo, conversa sobre tudo. Ela vai embora. Ela volta no retorno, mostra os exames, lê a prescrição, peço novos exames, marca o retorno. Quando ela levanta, que ela abre a porta para si, ela fala assim, ai, doutora, mas quer saber? Ai, minha libido. Ai, a minha sexualidade. Ai, não. Assim, não é a demanda dela. Porque ela nem sabe, às vezes, que ela tem essa demanda. Ela não sente a oportunidade, às vezes, de falar sobre isso, ou medo, ou receio, ou, enfim, de achar que não vai resolver o problema dela. Né? E isso ela fala só no final. E na sua vivência clínica, assim, eu não vi nenhum estudo sobre isso, mas isso tem alguma relação geracional? Você percebe isso mais em mulheres mais velhas, em mulheres mais novas, ou você percebe isso, assim, que é um contexto realmente geral? Eu sinto que é um contexto geral. Na minha prática clínica, eu vejo de tudo um pouco, até porque eu sou ginecologista, eu atendo mulheres, então, assim, eu vejo... Exato. Atendo diversos públicos, desde criança até paciente pós-menopausa, idosa com 80, 90 anos. Então, eu percebo em várias esferas. Mas, assim, eu sinto que não a geração mais nova, mas eu sinto também a geração ali entre 30, 40 anos, 50 anos, já tentando falar mais sobre sexualidade, já tentando procurar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente tem mudado, claro. Hoje, a mulher é mais livre para falar. Se você pensar, há poucos anos atrás, a gente nem podia votar. A gente não podia viajar se a gente não tivesse autorização do nosso marido ou do nosso pai. Sim. E hoje, a gente olha para essa mulher muito mais independente. A gente não olha para uma mulher que trabalha e escolheu não ter filho mais como uma mulher, nossa, né? A gente não julga mais essa mulher. A gente olha para ela como, poxa, ela preferiu tal situação. Ela escolheu tal situação. Então, a mulher pode ser um pouco mais livre hoje. Eu sei que temos alguns entraves aí, não necessariamente assim que acontece sempre, não é em todos os locais, não é sempre que funciona, mas a mulher tem um pouquinho mais de voz hoje, ela consegue falar um pouco mais. Imagina, antigamente eu jamais poderia fazer uma pós-graduação em sexualidade. Ia ser um absurdo isso. Né? Profano. E hoje a gente... Exatamente. Nossa, você, uma mulher casada, estudando sobre sexualidade humana, para quê? Com que finalidade? Você vai fazer o que com isso? E, na verdade, educar sexualmente as pessoas é muito importante para elas entenderem o corpo delas, para elas entenderem os limites dela, para elas entenderem o que elas podem fazer com o corpo delas, ou o que elas querem fazer, o que elas vão permitir. Porque a gente deixa de objetificar a mulher quando ela se empodera do próprio corpo. E falar sobre sexualidade é também falar sobre isso. Perfeito. E é desconfortável para muita gente ainda, né? Uma mulher empoderada na vida sexual, meu Deus do céu. Para mulher em tratamento oncológico, né? Então, a gente já entendeu que se fala muito, né? Que o apoio psicológico é extremamente importante. Mas você acha também interessante consultar outras especialidades, entre elas a ginecologia? Eu acho que a gente tem que falar sobre a sexualidade de forma clara com essa paciente, né? Principalmente de forma antecipatória. Então, por exemplo, essa mulher chega, tem um diagnóstico, por exemplo, de câncer do colo do útero. É um diagnóstico que vai impactar diretamente o ato sexual penetrativo. Então, o ideal é o quê? Vamos falar sobre a sexualidade desde o planejamento terapêutico. Com uma linguagem simples e alinhar as expectativas dessa paciente. Então, assim, vai ser uma cirurgia? Vai ser uma bracterapia? O
que isso vai causar em você? Talvez você não consiga ter no momento inicial um sexo penetrativo. A gente consegue outras formas de sexo e aí a gente tem que aumentar o repertório dessa paciente. Por isso que o antecipatório, ele é muito importante, porque você abre para ela um leque de possibilidades que muitas vezes essa paciente nem sabia que tinha. Antecipatório no sentido assim, antes dela fazer a cirurgia, a gente já vai abordar esse tema. Antes dela começar uma braquiterapia e perceber o encurtamento vaginal, a atrofia, o ressecamento, a gente já vai conversar sobre isso, porque ela já está alinhando as expectativas dela. Perfeito. E isso é muito importante. Eu acho que também tem algumas coisas que podem ser feitas para otimizar. Por exemplo, entregar algumas orientações práticas para a paciente. Então, eu vou entregar ali umas orientações falando quando usar o lubrificante, o hidratante vaginal, alguns sinais de alerta para essa paciente, quando ela deve pedir ajuda, então, até que ponto fiz um procedimento, está me incomodando, o que a gente pode fazer para melhorar? E também, claro, sempre pensar em planejar a reabilitação pélvica precoce. Então, se há risco de dor, há risco de estreitamento vaginal, tem cicatrizes importantes, vale a pena a gente já pensar em encaminhar essa paciente para uma fisioterapia pélvica que vai conseguir acompanhar essa paciente, até para fazer, às vezes, um fortalecimento da região, uma dessensibilização da região pélvica. Isso também é muito importante. Tem um tratamento para as mulheres que sofreram alterações fisiológicas. Então, a fisioterapia pélvica é uma delas. Tem alguma outra tecnologia, outro tratamento que auxilie para essas mulheres que tiveram um impacto, de fato, assim, na sua saúde sexual, digamos assim? É que assim, quando a gente fala de câncer ginecológico, a gente abrange várias doenças distintas, né? Então, são vários tratamentos distintos. Você tem tratamentos, por exemplo, para mama, que não vai interferir no órgão genital necessariamente, mas que é uma doença que limita em relação ao por ser hormônio dependente. Há, por exemplo, o câncer de colo do útero, que você atua diretamente na região genital, na região do canal vaginal dessa paciente. Mas, teoricamente, não é uma doença que tem algum impeditivo de você usar um hormônio. Então, você poderia usar, por exemplo, um creme vaginal, hormônio dependente. Então, tudo vai depender. Hoje em dia, também existem novas tecnologias, por exemplo, o laser vaginal, que muitas vezes pode ser usado. Existe dentro da própria fisioterapia pélvica, existem vários tipos de tratamentos e procedimentos que vão sendo evoluindo, passo a passo, que podem também reabilitar essa paciente dentro de todo esse contexto oncológico e de limitação que ela venha a ter, a depender do procedimento que ela foi submetida. Perfeito. Então, assim, teve um diagnóstico, procure, né, conhecer agora o que é o seu corpo, como que está o seu corpo, não só ficar focada na doença oncológica, mas pensa num contexto integral, né? Eu acho que se tem uma grande dica que esse episódio traz, olhe para si mesma de uma maneira integral, né? Então, você tem o câncer, mas você é uma mulher, você é uma profissional, você não deixou de ser tudo isso porque você está vivendo um tratamento. E quanto mais apoio e quanto mais auxílio você procura, né, para entender agora o que vai acontecer com o seu corpo, o que vai acontecer com a sua mente, a mulher pode passar por essa jornada aproveitando a jornada, por que não, né? Tem um filósofo que eu não lembro o nome que diz que quando você vive muito pensando no ponto de chegada, na verdade você não está vivendo, né? Você tem que viver o processo, viver a jornada. Há flores, há espinhos, mas há flores também. Então, talvez a principal dica aqui seja ela. Teve o diagnóstico de um tratamento oncológico, quiçá de outra doença, complexa ou não? Quais profissionais estão aí para te auxiliar para viver essa jornada da melhor maneira possível, né? Então, temos o psicólogo, psicanalista, temos o ginecologista, no caso da mulher, temos a assistência social, muitas vezes. Era isso que eu ia falar também, Andressa. O próprio conceito de doença, né, de bem-estar pela própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, o bem-estar ele é biopsicossocial. A doença ela não é só biológica, ela é social, tem a parte assistencial, né, do serviço social, é psicológica, é biológica, pensando aqui na medicina também.
Então, desse conjunto de É, fatores. é a não doença, né? Não é só não doença, né? É uma série de fatores. A gente super se prolongou no papo. Muita coisa para se falar ainda. A gente precisa pensar numa parte 2 para falar sobre esse É um tema. assunto que não É esgota, um né? assunto que não Não esgota. mesmo. E aí, doutora Manuela, por favor, deixa a sua mensagem final para essas mulheres que estão nesta jornada de tratamento. Qualquer uma de nós no futuro pode também enfrentar uma jornada dessas. Então, deixa suas considerações finais. Você não é definida por um órgão e nem por um hormônio. E o prazer, ele não acaba durante o processo de tratamento oncológico. Ele pode mudar de lugar, ele pode mudar de ritmo, ele pode mudar até de linguagem, mas ele continua disponível para você. Não tem um relógio para sentir desejo ou para retornar à vida sexual. O seu tempo, ele é o tempo certo. Ai, perfeito. Que bonito. Luan, sua vez agora, né? Deixa essas considerações para as pacientes, para os familiares dos pacientes também, que a gente sabe que nem toda jornada é fácil o tempo todo, né? Mas a vida não é, né? Para quem a vida não é um morango, né? A vida não é um morango e o que fazer a partir disso também, né? O que eu deixo de mensagem é para além da parte física, da doença como um todo, mas utilizar dos recursos que você tem disponível. Então, para além do médico, do enfermeiro, eu falo, né, que tem disponível psicólogo no hospital, não só o público, mas o privado também dispõe desse serviço, o nutricionista para adequar a parte alimentar, o fisioterapeuta que está ali disponível. Muitas vezes as pessoas desconhecem o papel e a importância do serviço social, então todo mundo junto olhando para esse mesmo paciente, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, é uma causa que precisa ser vista e revisitada por muitos olhares. Eu falo mães, né? As mãos aí dos cuidados, que exercem esse É cuidado. verdade. E é isso, né? Eu acho que conversar sobre o tema é importante. O psicanalista pode me corrigir, mas quando a gente fala, quando a gente verbaliza, a gente organiza e elabora melhor isso na cabeça. Então, vamos falar mais, vamos aprender a procurar ajuda e aprender a procurar ajuda no lugar certo. E esse é um dos objetivos do Alheios também, para além de promover a prática da empatia, da consciência, do respeito, que na minha opinião está faltando muito. Eu fiz um post recentemente falando, né, que respeito, na origem da palavra, ela tem mais a ver com olhar o próximo, olhar o outro e enxergar o outro na sua existência. Não necessariamente essa existência vai ser como a minha, a percepção, as visões, as opiniões serão como as minhas. E eu não preciso concordar para respeitar, mas à medida que eu olho para o outro e eu enxergo a existência do outro, eu já estou o respeitando. E eu paro para ouvi-lo, eu paro para entender. Então, esse é um dos objetivos do Alheios. Trazer esses temas muito falados ou pouco falados, mas para ampliar a percepção de conhecimento sobre situações que não são fáceis, mas que elas existem e que o conhecimento sobre elas vão ampliar o nosso olhar sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a vida de um modo geral. E eu, apaixonada e romântica do jeito que sou, acredito que a gente possa entrar num caminho do meio, num equilíbrio, numa sociedade mais justa, mais equilibrada, numa dinâmica mais respeitosa. Obrigada, gente. Obrigada, Luan. Obrigada, doutora Manuela. Foi incrível.